Bom dia! Chegando por aqui para nossa live detergente com café. Infelizmente ontem a gente não conseguiu fazer o nosso encontro, a nossa live. Oi, Graci, bom dia, tudo bem? Tirar as dúvidas, Silvia, bom dia! Tirar as dúvidas dos Theta Healers. Bom dia, Si. Hello, how are you? Merhaba. Merhaba. Sifi? Sifi? No. I can't speak your name. Sorry. I love Turkey and my grandpa was Turkish and I spent maybe 9 months in Turkey the last 2 years. I traveled all around the world the last 2 years, and I lived in Turkey, in Istanbul, as a matter of fact, 3 times. I love Istanbul, thank you. But my live today it will be in Portuguese. I'm so sorry, but my mother language is Portuguese, and my friends and my followers they are from Portugal, from Brazil and Portugal, and Portuguese is spoken. I'm so sorry. Bom dia para quem tá chegando por aqui agora. Ok. Bom dia, gratidão maravilhosa, linda. Bom dia, Sandra. Bom dia, Bruna, Regina, a Rose chegando. Fico bem feliz. A gente vai tirar algumas dúvidas de... Bom dia, Sil! Manda um beijo pra mãe, pra não perder o hábito. Hello from Turkey, hello. No problem. Ok. Ok. Dúvidas de Theta Healing. Ai, linda, saudade também. Bom dia, Claudinha! Bom dia. Coloquem aqui embaixo, podem colocar aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre o atendimento, sobre o Theta Healing, que eu vou responder as dúvidas dos alunos, ok? Uma coisa bastante comum entre os meus alunos é eles me perguntarem como que eu faço para não ficar com as dores, com os problemas dos clientes depois do atendimento. Primeiro que tudo é crença. A crença de que a gente precisa tirar o problema do outro e mesmo que a gente pegue pra gente. Uma coisa muito, muito legal nos terapeutas é a bondade enorme que os terapeutas têm no coração. Só que essa bondade custa caro, junto com as crenças de xamanismo, crenças de quarto plano de existência, de que a gente precisa tirar a dor do paciente, crenças de que a gente precisa tirar a dor do paciente para dar orgulho para Deus. Esse pacote de crenças faz com que a gente acabe pegando as dores, as dificuldades do paciente. Então, como lidar com o cético durante o atendimento? Já vou responder, Cláudia, gratidão. Podem colocar aqui embaixo as outras dúvidas que vocês tiverem, tá? O terapeuta tem tanta bondade no coração e tanta vontade de fazer diferença no mundo que não importa o que aconteça, ele vai ter a tendência de tentar ajudar o paciente, nem que para isso ele precise pegar a dor do paciente para ele, ok? A necessidade disso, não. Por que o terapeuta faz isso? Pela bondade, pela vontade de ajudar e para receber o orgulho de Deus. Já que Deus está me dando poderes, dons intuitivos, ele quer agradar a Deus. Então, é extremamente importante que você tenha consciência de que você já agrada a Deus, que fazendo o teu trabalho você já agrada a Deus, já cumpre a tua missão, teu propósito de vida, já ajuda o mundo. O simples fato de fazer o teu melhor já é o suficiente. Então você não precisa pegar a dor do cliente para você, a doença, os problemas do cliente para você. Você pode simplesmente receber o cliente, trabalhar, tratar o cliente e permitir que ele siga. A borboleta, quando ela tá no casulo, se você arrancar ela do casulo com a vontade de tentar ajudar, e a vontade de tentar ajudar é muito grande no caso do terapeuta,
nem que ele pegue uma faquinha, corte casulo para tirar a borboleta de lá, mas se ele tirar a borboleta de lá antes do tempo, ela morre. Então, junto com a bondade, a necessidade do paciente, do terapeuta trabalhar a paciência, trabalhar o respeito ao tempo do outro. Então, limpe as tuas crenças de que você precisa salvar o paciente, de que você precisa disso para dar orgulho para Deus, ou para justificar a tua profissão, ou para testar o teu poder. Limpe essas crenças e entenda o tempo do cliente. Isso também faz parte da nossa profissão como terapeuta, entender o tempo do outro, respeitar o tempo do outro, fazer só aquilo que o outro está pronto. E quando ele estiver pronto para sair de dentro do casulo, ele sai de dentro do casulo sem que você precise arrancá-lo. Mas na prática, como que a gente faz para a gente se limpar, para a gente não pegar a energia do paciente sendo Theta Healer? Se a gente não é Theta Healer, a gente vai ter uma tendência natural a fazer isso, e poucas medicinas intuitivas vão ensinar como se limpar da energia do paciente. Eu, particularmente, eu só conheço o Theta Healing. O Theta Healing é já no módulo básico, a gente ensina o nosso aluno a se limpar da energia do paciente para que ele não fique com essa energia. E por que a gente ensina no básico? Pra gente não romantizar o atendimento. O atendimento não é uma coisa fácil de se fazer, não é bonitinho, não é fofinho, fazer o atendimento e ficar com a energia do paciente, com as dores, com os problemas do paciente, depois no final do dia você vai levar isso para casa, para tua família, e você não quer isso. Além do mais, depois de uma semana de trabalho, pegando energia, sei lá, de 40 pacientes numa semana, na semana seguinte você não vai dar conta de trabalhar. Então a tua carreira como terapeuta vai ser bastante curta. Ou seja, no DNA básico a gente ensina o nosso aluno a desfragmentar, a aterrar, a zipar, a fazer quebra energética. E esses movimentos do DNA básico são o que vão garantir que você não fique com a energia do paciente somado com as crenças. Então, limpa as tuas crenças de que você precisa da aprovação de Deus ou de alguém, que você precisa salvar o paciente, blá blá blá, que nem eu falei no começo. E na prática, depois de cada atendimento, você se lava, aterra, quebra energética e zipa, nessa ordem. Lava, aterra, quebra energética e zipa. E aí você vai para o próximo paciente, com essa consciência do respeito ao tempo do paciente, entende? Então, quando você recebe o próximo, de novo, você firma esse propósito da consciência de fazer só o que ele está pronto. No final do dia, depois de todos os atendimentos, você faz uma linda e gigantesca tomada de banho, quebra energética de novo. Se lava, aterra, quebra energética e zipa. Normalmente eu já faço isso no chuveiro, depois que eu terminei todos os atendimentos, quando eu vou tomar banho para ir dormir. Então, Bom dia, Marinês! Seja bem-vinda, minha princesa! Então, no final do dia, eu limpo o meu consultório, eu limpo o meu corpo, eu limpo a minha casa, eu limpo tudo. Eu limpo, se eu tô atendendo em casa, por exemplo, eu limpo o meu gato. Aqui no espaço de atendimento, eu imagino que existe uma bolha de proteção, um tubo de proteção. O meu veículo Merkaba, que está ativado ao meu redor. É como se aqui fosse uma sala separada. Então, no final do dia, eu reforço essa energia. Isso é bastante importante, ok? A outra pergunta que a Cláudia fez foi sobre como atender, como lidar com os céticos durante o atendimento. Primeiro, por que você, terapeuta, não necessariamente a Cláudia, porque a Cláudia já está bastante evoluída nisso, mas por que você, terapeuta, vai atrair um cliente cético? Quanto mais o cliente diz que não existe Deus, mais você vai ter que provar para ele. Ou será que é para você que você está provando? Quanto mais o cliente diz que essas coisas não existem, que essas terapias energéticas não existem, mais você vai firmar para você mesmo que elas existem. Mais você vai se esforçar para provar que existe. Então, talvez o paciente, inclusive, esteja te escravizando. Sabe o narcisista que vai te torturar, vai fazer você provar que Deus existe? Talvez você esteja na mão do cliente. Mas talvez você queira ter certeza de que as terapias existem. Quando você está tentando convencer alguém de alguma coisa, você está tentando se convencer. Então, se convença de que Deus existe, de que as técnicas funcionam. Peça para Deus te mostrar através do amor
que as técnicas funcionam ao invés de atrair pacientes problemáticos que vão gastar o seu tempo. Eu não tenho tempo para gastar com gente problemática. Quando uma pessoa diz que essas coisas não existem, eu digo, beleza, fica com Deus. E eu sigo em frente. Ao invés de eu querer as tuas crenças de que você precisa salvar alguém, limpa isso. Talvez você esteja repetindo o padrão da sua mãe que tentava salvar o seu pai do alcoolismo. Talvez você esteja repetindo o padrão do seu pai que tentava salvar a sua mãe da desorganização. Talvez você esteja repetindo o padrão da sua mãe que tentava te salvar da procrastinação ou de ir mal na escola. Talvez. Quem que você está repetindo o padrão? Ou quem que você quer salvar? Limpa isso. E principalmente, por que eu preciso gastar o meu tempo com clientes que não acreditam em terapias energéticas? Por quê? Eu preciso vencer os psicólogos, os médicos, a Inquisição, a igreja? Eu preciso vencer alguma coisa? Então limpe, pergunte quem que você está tentando vencer quando você está tentando convencer um cliente de que as técnicas energéticas funcionam. E checa se não é com você mesmo, se não é você que está tentando se convencer. Todos nós queremos ver o milagre na nossa frente. Todos nós queremos ter certeza de que Deus fala com a gente. Na verdade, Deus conversa com a gente. Tem uma diferença muito grande entre falar e conversar. Mas a gente está acostumado a falar com Deus, não a conversar com Ele. Sugiro fortemente a vocês que leiam um livro chamado Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh, se não me falha. Tem um audiobook dele no YouTube, que eu sugiro fortemente a vocês que esse livro, o volume 1, ele tá esgotado. Então, sugiro que você pegue essa playlist do Conversando com Deus volume 1 e coloque para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você lava a louça e veja de que forma esse livro faz sentido para você. Quanto mais você está tentando convencer as pessoas de que as técnicas energéticas funcionam, de que Deus existe, blá blá blá, o que você ganha com isso? Você se convence de que existe, você recebe Deus falando com você, você convence, puxa mais um para o teu time. Quem que você está tentando convencer além de você? Será que é o papai? Será que é a mamãe? Então, dá uma olhada nisso e limpa esse peso. Então, como que eu lido com um cliente cético em consultório? Primeiro que eu não atraio cético, porque eu tenho um combinado com Deus, que céticos, e tem alguns outros parâmetros que eu tenho combinado com Deus, não vêm para mim em consultório. Quando eu vejo que eles estão vindo, eu já digo, valeu. Próximo! Eu não preciso disputar cliente, eu tenho fila de espera. Eu sou tão boa no que eu faço que eu não preciso que o paciente me mostre que eu sou boa. Eu já sei que eu sou boa. Eu já sei que Deus existe. São muitos anos fazendo isso. Eu já sei que funciona. Então, eu já sou tão boa que eu não preciso provar para ninguém e nem para mim. Nem que a técnica não funciona, nem que Deus existe, nem que eu funciono bem. Então, quando vem um cético, eu digo, tchau, próximo. Quando ele diz assim, não, essas coisas não funcionam. Beleza, é a sua perspectiva. Seu elogiável, seu interessante ponto de vista. Respeito o seu interessante ponto de vista. Simples assim. E passo adiante. Mas, se esse cético ainda assim insiste em vir, ele acredita em Deus. Ele tá dizendo, é joguinho. Ele insiste, é joguinho. Se ele quer mesmo, você vai dizer, olha, eu até te atendo, mas para que eu te atenda, você precisa pelo menos acreditar que existe uma força que rege o universo. Eu chamo essa força de Deus, você vai chamar do que você quiser. Essa força que administra o universo para você, ela existe? Isso existe, ótimo. Então ele não é cético, ele só não acredita em Deus. Panteísta, por exemplo, ele acredita que tudo é Deus. E sim, tudo é Deus. Então, se ele insistir, atende ele. Eu atendi, até hoje, atendi um que se dizia completamente ateu. E aí, ele pagou para eu fazer a meditação Theta com ele e tal. Eu fiz a meditação Theta Healing com ele. E o tempo todo eu falei, a força criadora de todo o universo. Eu não falava o criador de tudo que é e nem Deus. No final, ele estava decepcionado. Quando a gente voltou da meditação,
Ele tava decepcionado. Eu falei, nossa, mas por que o que aconteceu? Ele falou, porque... E ele se emocionou e eu vi ele chorando, ele se conectou com a fonte. Foi bem legal. E... Por que você tá chateado? Ele falou, porque você não falou a palavra Deus em nenhum momento. Eu queria conhecer Deus. Ele queria conhecer Deus, pobrezinho. No fim me deu uma dor no coração. Deixa eu ver que mais aqui. Outra aqui. Muito desafiador trabalhar com alguém que não permite que você entre no campo ou que deseja desafiar o terapeuta. Tá. Como que você lida com um cliente que quer desafiar o terapeuta? Primeiro, por que você precisa ser desafiado? O que você ganha em ser desafiado? O que você ganha com a queda de braço? Quando você ganha algo com a queda de braço, limpe isso que você ganha com a queda de braço. Por exemplo, provar o teu poder. O que eu ganho quando o cliente tenta me desafiar? Dizer que aquilo ali não existe e tal. Eu tive um cliente há muitos anos atrás que ele me desafiava, foram 3 sessões ele me desafiando. Foi um saco aquele cliente. Era horrível. Na 4ª sessão eu falei pra Deus, antes da sessão, eu falei, Criador, por favor, faz com que ele não venha se for pra ser chato desse jeito. Eu não tenho tempo a perder com esse tipo de gente. Faz com que ele não venha. Ou que se ele vier, que venha um anjo bem incrível do lado dele. E que traga pra gente a resposta e a solução. E ele veio naquela sessão e eu entrei no campo dele. E para que estava me servindo o desafio? Porque eu me fazia melhor. Cada vez que ele me desafiava, eu dava o meu melhor. Sabe? E quando ele desafiava, eu me concentrava mais ainda. Eu desenvolvia os meus dons intuitivos a partir dele. Ele estava me ajudando, ele era meu mestre naquele momento. E aí, naquele dia eu entrei no campo dele, eu fiz uma leitura incrível para ele e tinha uma ancestral dele junto com ele. E eu canalizei a mensagem dessa ancestral para ele. E eu falei coisas que a ancestral estava falando que só ele verdadeiramente sabia. Coisas que para mim até nem faziam sentido, mas eu passei o recado adiante. Mas eu passei assim, tipo assim, dane-se, hoje é a última vez que eu vou ver ele. Então assim, joguei tudo que tava vindo, né? E quando eu abri os olhos, ele tava chorando. Porque aquelas informações que estavam vindo, realmente só ele e essa ancestral dele sabiam. E aí, naquele momento, eu consegui reverter as coisas e ele se tornou um dos meus melhores clientes, um grande amigo e um dos meus melhores alunos. O que foi uma lição muito, muito grande para mim, foi sobre paciência. Eu aprendi várias coisas com ele: paciência, perseverança, superação, concentração. Eu tive sabedoria, eu tive resiliência, eu tive respeito pelo tempo dele. Depois daquilo ali, ele virou completamente. A outra pergunta dela é: muito desafiador trabalhar com alguém que não permite que você entre no campo. Ok. Todas as pessoas como que você trabalha com um cliente que não permite que você entre no campo energético dele? Primeiro, quando eu ia trabalhar lá no começo da carreira, eu pedia para a pessoa: posso entrar no seu campo para trabalhar? A pessoa dizia que sim, ou aluno ou paciente, tanto faz, ok? Lá no começo. E muitos deles trancavam o campo energético deles. Uma coisa em comum entre todos eles é que eles tinham fechado seu corpo na Umbanda. As pessoas que fecharam o seu corpo na Umbanda, que colocaram os seus santos de proteção, os santos, eles estão ali para te proteger contra o mal. Se eu tô entrando em nome do amor, eu vou passar, com ou sem santo. Mas essas pessoas que fecharam o corpo na Umbanda, é muito desafiador entrar no campo deles perguntando desse jeito: se eu posso entrar no seu campo para trabalhar, porque o campo foi fechado. E se eu digo que, se ele disser que sim e eu entro, ele e os santos se sentem vulneráveis e assustados e se trancam. Ou seja, o trabalho que ele fez lá na Umbanda de fechamento do corpo não funcionou de nada. Então, para justificar isso, tanto ele, o campo dele e os santos dele trancam. Então, a experiência me ensinou a: não peça para um cliente permissão para entrar no campo dele para trabalhar, porque ele vai se fechar. A pergunta que eu faço hoje em dia é: posso trabalhar com você? Quando é meu aluno, hoje em dia, às vezes em aula, às vezes eu ainda falo: posso entrar no teu campo?
Quando eu sei que a pessoa já me conhece, quando ela já confia em mim, é comum eu perguntar dessa forma. Mas principalmente quando são pessoas novas no meu caminho, na minha jornada, eu pergunto, posso trabalhar com você? E a pessoa vai dizer que sim. No momento em que ela diz que sim, eu tenho passagem. Se ela disser que não, aí que eu tenho mais passagem ainda. Então, se ela disser que não, se ela disser que sim e ela se tranca, ela já me deu permissão. Quando você entra no campo de um paciente para fazer a leitura intuitiva ou para trabalhar com ele, você tenta entrar da forma normal, ou seja, pelo chakra coronário, e você não consegue passagem, entre pela porta dos fundos. Aonde é a porta dos fundos? Os rins. Pelos rins, ninguém está esperando que você entre. Então, ao invés de entrar pelo chakra coronário, entre pelos rins da pessoa. Simples assim. E faça a leitura intuitiva. Outra coisa. Quando a pessoa se tranca, uma vez ela se tranca, o que eu faço? Eu saio do campo dela, subo, me conecto de novo com o Criador, porque pode ser que eu tenha perdido a conexão por algum motivo. Me lavo, anjo da guarda, limpeza de errantes e caídos em mim, e em seguida nela, ok? Me encho de amor incondicional, e daí eu entro no campo dela de novo. Ok, vamos supor que passou, aí você trabalha. Mas vamos supor que não passou. Ok, então segunda vez, tentou uma vez, não deu, você se lava. Se enche de amor incondicional e entra. Entra de novo, ou entra pelo coronário, ou já entra direto pela porta dos fundos, pelos rins. Entrou para fazer a segunda leitura, ainda assim não tá conseguindo, eu costumo perguntar, fulano, eu tô tentando entrar no teu campo para trabalhar e não tô conseguindo, por que você tá com medo de mim? Eu devolvo a pergunta pro cliente, e daí ele vai dizer, não, é que quando eu era criança, eu ia no centro espírita e aconteciam umas coisas meio esquisitas, e eu me assustei. Então, ele tá trancando por segurança, pelos medos dele, entende? E aí você para, acalma o cliente, explica para ele de novo o que vai acontecer, que não vai ter nada de sobrenatural, entra com muita calma no campo dele, como um dentista, quando vai explicar o tratamento e fazer uma anestesia bem devagarzinho na tua boca. Mesma coisa, com muita paciência. Aí você sai, você vai falando para ele tudo que você tá fazendo, que nem o dentista falaria com você. E aí ele vai deixar você passar. E em seguida disso, a primeira coisa que a gente trabalha em terapia, em consultório, com qualquer dos nossos clientes, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, é o kit básico, amor incondicional, cura instantânea e curadores intuitivos são maus. Por isso que lá no DNA básico eu dou aquele pacote de crenças de curadores para os meus alunos, que eu criei, que é exatamente para isso, que é o que eu peguei em 7 anos de consultório. Naquela primeira sessão, o que a gente precisa trabalhar com o cliente? Então, as 3 coisas que você precisa trabalhar com o cliente em primeira sessão no consultório, além daquilo que ele quer. Se ele quer autoestima, beleza, você vai trabalhar autoestima, mas você vai trabalhar amor incondicional, cura instantânea e curadores intuitivos são maus. Há necessidade disso. Se você já é meu aluno, você sabe do que estamos falando. Se você não é meu aluno, você vem me dar assistência no DNA básico, vem reciclar, que daí eu te ensino a trabalhar esse primeiro momento. Mas enquanto você não limpar essas crenças de que curadores intuitivos são maus, ele vai continuar com medo de você. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Nossa, esses livros são excelentes. Linda. 5 minutos a gente começa a nossa aula. Caraca, tá fazendo muito sentido. Medo, a mania de querer explicar, prova técnica, extraindo dos clientes. Isso. A gente faz isso. Como você lida com a Sandra? Como você lida com um cliente que tem as crenças tão fortes dos orixás? Aí, deixa eu ajeitar esse meu treco aqui. Dos orixás. Que o download não entra se for Deus, Criador, energia. E quando coloquei os downloads através dos orixás, dá certo, ok. Para o cliente, os orixás são Deus. E os orixás convencem o cliente, convencem a pessoa de que eles são Deus. Mas eles são Deus, deuses do 5º plano.
Entende? Então, por isso que a gente pede para trazer as coisas a partir do Criador de tudo que é do sétimo plano. Os mestres do quinto plano, os orixás, eles são deuses. Deuses do quinto plano. Deus, Zeus é Deus, Vênus é Deus, Ganesha é Deus. Todos eles se dizem Deus. Então, eles não estão enganando o cliente, eles se acham realmente Deus. Então, quando o nosso cliente... como que você lida com um cliente que precisa que as energias venham através dos orixás? Primeiro, você sobe e pede para Deus mandar os orixás darem passagem. Em nome de Deus, os orixás vão ter que dar passagem. Então, não tenta bater de frente com o cliente e com os orixás. Pede direto pro Criador trazer. E aí pede, quando você for falar pra pessoa, ao invés de você dizer que os downloads não entram se for Deus, instala um download no cliente. Posso trazer pra você, esse é batata. E esse eu aprendi trabalhando com clientes muçulmanos, ok? Posso trazer pra você que todos os nomes da fonte criadora são a mesma energia, a mesma divindade, que Deus, Javé, Jeová, os orixás, todos os nomes, são todos a mesma fonte criadora, que quando eu me referi à fonte criadora de tudo que é, eu estou me referindo a todos aqueles que para você significam o nome de Deus, os nomes de Deus? Sim. E aí você instala na pessoa isso, que todas as vezes que você falar o Criador, que todas as fontes são a mesma coisa, porque todas as fontes são, eu sou um pedaço de Deus, eu sou uma centelha divina. Então instala isso no teu cliente para que ele possa receber os downloads. E a segunda coisa, ao invés de você insistir em trazer a partir de Deus, você está trazendo a partir de Deus. Então o que você vai pedir? Posso trazer para você a definição melhor e mais elevada a partir do sétimo plano, do que a alegria, por exemplo? Tira a palavra Deus, coloca a definição a partir do sétimo plano. Simples. Dribla, sabe? Já que dizer pra pessoa, eu vou te dar óleo de ri, senão não vai funcionar, diz pra pessoa que você vai dar um remédio que vai fazer XPTO pra ela. Simples assim. Entende? Então, ajusta. Então, como lidar com um cliente que tem crenças fortes dos orixás? E a outra coisa, honra e agradeça os orixás. Então, sobe ao sétimo plano e pede para o Criador te ensinar que você já sabe respeitar todas as religiões, inclusive as de matriz africana. Inclusive os orixás, que do candomblé são um pouco mais guerreiros. Que muitas vezes a gente precisa de guerreiros sim no nosso campo. Então, pede para o Criador te ensinar a vencer o medo dos orixás, a honrar e respeitar todos os orixás. Todos os nomes de Deus são a mesma coisa. Se é Buda, se é a Virgem Maria, se é São Jorge, ou se são Ogum, Oxum, Obaloauê, todos eles são abençoados e todos eles são o nome de Deus. Pede para o Criador te ensinar isso, que você já sabe respeitá-los. E quando eu entro no campo de um paciente e eu vejo os anjos dele, eu dou bom dia para os anjos. Eu honro os anjos. Por que eu não honraria os orixás que também estão servindo de proteção? Os orixás, eles são mestres de quarto e de quinto plano. Alguns de quarto, quando eles estão menos evoluídos, alguns de quinto, quando eles estão mais evoluídos. Assim como os xamãs, por exemplo. Então, honre e agradeça os orixás. Se eles não derem passagem, pede para o Criador. Pede para o Pai. O Pai vai mandar eles darem passagem, daí você faz o que precisa fazer. Eu costumo, quando eu encontro orixás muito densos no campo de uma pessoa, por exemplo, ou mesmo anjos ou mestres muito densos, ou de outras constelações muito densos, né? Eu costumo mandar para esses mestres amor incondicional, proteção de anjos, porque eles também têm os mestres deles, e de limpeza de errantes e de caídos ao redor deles, porque às vezes tem uma falange perturbando eles. Então eu também mando essa limpeza para os mestres. Entende? É muito legal. Quando os mestres veem que eu tô entrando em nome do amor, os mestres vão me dar passagem.
Entende? Então eu não bato de frente com mestres, eu não bato de frente com orixás. Eu honro e agradeço eles. E eu peço pro Criador que se algum daqueles mestres ali tá enganando o cliente, pro Criador resolver isso. Que se algum daqueles mestres ali tá perturbando o cliente, eu peço pro Criador resolver isso. Simples assim. Então eu não bato de frente com um orixá. Até porque dentro do Theta Healing a gente abraça todos os conhecimentos e todas as fés. Seja voodoo, seja candomblé, seja umbanda, espiritismo, todas as religiões são bem permitidas dentro do Theta Healing. O Theta Healing é uma filosofia, é fé, não é religião. Então sim, você pode continuar professando a sua fé sem que para isso você precise e continuar no Theta Healing. O Theta Healing abraça todas elas. Então a única coisa é sobe e resolve com o Criador. Aqui, ontem aconteceu isso comigo, o Digno Cliente não avançava. Sandra, eu tive uma cliente que ela só reconhecia como Léo e tive que fazer downloads no Léo porque seu nome de nascimento não entrava em nenhum download. Isso mesmo. Como que a gente trabalha com um cliente que não se reconhece dentro daquele nome, assim como a gente trabalharia com um cliente com bipolaridade ou com múltiplas personalidades? A gente, se ela se vê como homem, você vai chamar ele. Você permite que eu traga para você que você já é poderoso, que você já é forte, que você já é honrado. Então você vai respeitar o teu cliente. Como que você trabalha com um cliente que se vê no corpo de mulher, sendo que o registro de nascimento dele é de homem, sendo que ele tem aparência de mulher? Você vai respeitar. A gente trabalha a partir do respeito como terapeuta. Então, ao invés de você bater de frente e tentar convencer ele de que ele tá no corpo de mulher, então ele é uma mulher, você vai respeitar o que ele se considera. Depois que você respeitar o que ele se considera e respeitar e chamar ele daquilo que ele se considera, ele vai abrir passagem, ele vai aceitar que você ajude ele, vai ser o teu cliente, o melhor advogado da sua marca. Sugiro fortemente a você que peça perdão para ele e que explique para ele que olhando para ele, às vezes você se confunde se ele é o João ou se ele é a Maria. Então que não é sobre conceito ou preconceito, mas que como o nome veio como João, mas ele sabe mas que ele sabe que você já sabe que ele prefere ser chamado de Maria, pede perdão, porque em alguns momentos você vai esbarrar, mas já deixa ele avisado que não é por preconceito, é só porque o nome, mas que para ele te ajudar, pede para ele te ajudar a lembrar que ele é Maria, e que quando você errar, para ele te ajudar, para lembrar, porque você também não é perfeita, você tá na carne, você quer ajudá-lo. E trabalha em você essas crenças de que se uma pessoa, isso é bem do espiritismo, bem kardecista, que se a pessoa nasceu homem, ela tem que ser homem e pronto. Que se ela nasceu mulher, ela tem que ser mulher e pronto. Que você não pode negar o corpo que Deus te deu. Você pode sim, você pode ser o que você quiser, livre-arbítrio. Então, se você nasce mulher e você quer ser homem, é uma escolha sua. É seu livre-arbítrio. E sim, muitos dos nossos clientes estão ensinando a sua família através disso. Última pergunta, que daí eu vou para a aula. Sandra, eu tenho a cliente assim, assado. Maravilhosa, cada vez linda. Dar ao cliente o que ele quer ouvir, receber precisa, exatamente. Isso mesmo. Excelente. Gente, espero ter conseguido responder as perguntas healers. Era para essa live ter sido ontem, mas infelizmente ontem eu me perdi completamente na hora. Para mim, eu tinha que fazer live às 4 horas da tarde daqui, que seria o meio-dia de vocês aí, quando na verdade, enfim, viajei completamente. Eu moro em Portugal hoje e às vezes eu tava, sei lá, tão concentrada em outras coisas que eu estava fazendo que eu me enganei. Sendo bem franca, bem sincera, eu podia dizer assim, foi um motivo de força maior. Não foi um motivo de força maior. Foi a patralho mesmo da minha cabeça pisciana, que deu um tilt. Sim, eu sou peixe, eu estou de aniversário na próxima segunda-feira, inclusive dia 28. Agora, segunda-feira, dia 28 de fevereiro. E me deu um tilt na cabeça e eu... sei lá, quando a Cláudia me perguntou à tarde, não ia ter, linda, quando a Cláudia me falou assim, não ia ter live, eu falei, sim, tem, daqui a pouco, daqui a 1 hora, daí eu olhei
4 horas da tarde significa que vai ser meio-dia no Brasil. Aí que me caiu a cabeça. Vai ter festa, vai ter bolo. 22/2/2022. Excelente, ok. Agora eu vou pra aula do... Como chama? De alma gêmea. Tem um módulo começando hoje do curso de alma gêmea, de Theta Healing, almas gêmeas. E tá começando daqui a pouquinho. Também perguntou, isso mesmo, perguntou. Como pode ser mais divertido, Valéria? Eu acho que foi tu que falou comigo ontem, no WhatsApp. Eu falei que eu te respondo hoje. Eu vou dar aula e em seguida eu já te respondo, tá bom? Gente, por enquanto é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Até a segunda que vem, dia do meu aniversário, onde eu vou fazer uma live com vocês cedinho. Vamos cantar parabéns aqui ao vivo e online. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau! Lembrando que toda segunda-feira a gente tira a dúvida dos Theta Healers, às 8 horas da manhã. E nessa sexta começa o Theta Healing DNA básico para quem ainda não é Theta Healer, para entrar nesse caminho, para aprender a fazer isso que a gente tá fazendo aqui. Na segunda do meu aniversário, terça e quarta de carnaval de vocês aí, tem avançado. Semana que vem, sexta, sábado e domingo, tem digging. Daqui a pouquinho, agora, em alguns minutos, tá começando Alma Gêmea. Se você quer fazer esse curso, se você já tem o digging, vem, me chama no WhatsApp, ok? Linda, Silmara. Mas para quem já é healer, então segunda, terça e quarta tem avançado e na próxima sexta-feira tem o digging, um salto daquilo que vocês precisam. E em março, no feriado daí de março, 23 a 27, eu acho que é 23, 24, 25, 26, 27 de março, a gente tem DNA 3 para quem já tem ou anatomia intuitiva ou relações mundiais e círculo íntimo, ok? Gente, um beijo, uhul, avançado, vamos lá, me chama pra gente fazer a matrícula de vocês. Bora dar esse salto juntos? Um beijo e até daqui a uns dias. Tchau!